Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus pro teu coração hoje, a paz de Cristo na tua vida nessa manhã de hoje, manhã de domingo, né? Primeiro dia da semana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu te convido nessa manhã de hoje, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Gênesis, capítulo 26, para nós nos alimentar, nos fortalecer da palavra de Deus, né? Para que nós possamos ver e entender na sua palavra hoje aquilo que Ele reservou para cada um de nós. A nossa porção diária que Ele já tem preparada, né, para cada um de nós, que nós possamos receber nesse momento dEle. Aleluia! Glória a Deus. Então vem comigo, vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui nessa manhã de hoje, para fazer parte, né, desse momento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Paizinho querido, nessa manhã nos colocamos, Pai, diante de Ti, diante do Deus poderoso, diante do Deus único, do Deus verdadeiro. Senhor, nos colocamos, Pai, porque, Senhor, nós não conseguimos, Pai, fazer nada sem a Tua presença. Nós não conseguimos fazer nada se não for o Senhor para nos ajudar. Se o Senhor não estiver conosco, Pai, se a Tua presença não estiver, Pai, conosco, que nem Moisés disse, se o Senhor não for, eu não irei. Aleluia. E nessa manhã de hoje, Pai, se o Senhor não nos sustentar, Pai, não tem como nós nos manter de pé, Pai. Por isso eu te convido, fique aqui conosco, nos ajuda, nos alimenta. Nós necessitamos de Ti, Pai. Faça o Teu querer e a Tua vontade nas nossas vidas, nesse dia de hoje, nessa manhã de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja do Senhor, Deus, Ele é maravilhoso. Pega a tua Bíblia, abre aí, livro de Gênesis, capítulo 26, diz assim: Sobreveio fome à terra, além da primeira, havia nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que palavra tremenda, né? Que palavra abençoadíssima para as nossas vidas nessa manhã de hoje. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é Deus falando com Isaque, né? Deus aparece para Isaque porque sobreveio, né, tamanha fome, seca, escassez, né, aqui. E então Isaque, nos seus pensamentos, né, Isaque queria descer para o Egito, queria se refugiar no Egito, queria buscar ajuda, socorro, né, no Egito. Mas Deus aparece para Isaque e diz: Isaque, permanece na terra que eu te disser. Aleluia, permanece, né? Deus onisciente, conhecedor dos nossos pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele sabe exatamente aquilo que nós estamos pensando. Então Deus diz para Isaque: não desça para o Egito, permanece onde tu estás. Então Isaque ali se aliançou com o rei dos filisteus e permaneceu ali em Gerar. E a palavra do Senhor diz, né, Provérbio 16, que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Porque Ele, Deus, é que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. A palavra do Senhor já nos diz lá em Jeremias 29, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é que sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. É Deus que sabe os pensamentos que tem a mim e ao teu respeito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se Deus disse permanece ali, Isaque permaneceu naquele local. Não era para ele sair. Obedeceu. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor estava sobre ele. A bênção do Senhor estava sobre Isaque. O local não importa.
A bênção do Senhor, quando está sobre a nossa vida, o local não nos define. O local não importa. O local era de escassez. Mas Isaac obedeceu. Isaac obedeceu quando Deus diz: fica, que eu te abençoarei. A bênção do Senhor, a bênção que Deus prometeu a Abraão, a bênção que Deus, aleluia, deu a Abraão, estava agora sobre Isaac. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, não importa o cenário, Deus vai agir, Deus vai operar. Deus, ele não precisa de cenário favorável para trabalhar na minha vida e na tua vida, para nos abençoar, não. O cenário não importa, o local não importa, não importa a forma com que esteja. Quando nós obedecemos ao Senhor, a bênção dele está sobre a nossa vida. O local vai ser transformado através da nossa vida. O cenário vai mudar através da nossa vida. Quando Isaac chega ali, que Isaac fica naquele local ali, permanece ali onde Deus disse que era para ele ficar, que ele obedeceu. A palavra vai nos dizer que Isaac plantou. Isaac colheu a 100 por 1, prosperou, enriqueceu, ficou riquíssimo, porque a mão do Senhor estava sobre ele, a bênção do Senhor estava sobre Isaac. Então o local não importa. O local não importa. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando a bênção do Senhor está sobre nós, ela vai nos acompanhar, ela vai estar conosco para todo sempre. Então por isso é a importância de obedecer. Isaac obedeceu a voz do Senhor e permaneceu ali, não foi para o Egito. E esse homem enriqueceu, ficou riquíssimo, ao ponto de causar inveja àqueles que ele se aliançou, os filisteus. Isaac cavava, eles foram lá entupir os poços, né? De Abraão, os poços que Abraão tinha cavado, tinha deixado ali. Eles foram lá e entupiram por inveja. Porque Isaac já estava riquíssimo, mais poderoso do que eles. Isaac já estava, porque Deus estava abençoando Isaac naquele lugar, naquela terra, naquela região. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia! Em meio àquela situação de escassez, Deus estava abençoando Isaac. Então ali começou, né, uma perseguição contra a vida de Isaac. Entupir os poços que Abraão tinha deixado, Isaac vai lá e cava outros. Eles vão lá e entopem novamente. E assim sucessivamente. Cada vez que Isaac cavava um poço, eles iam lá e entupiam. Mas chegou um momento, aleluia, que eles não entupiram mais. Por quê? Porque Isaac não parou. A bênção do Senhor estava sobre Isaac. Quanto mais o diabo tenta nos parar, quanto mais o diabo tenta nos paralisar, mais Deus vai nos abençoar, mais Deus, aleluia, vai operar na nossa vida. E eles vão ter que reconhecer, até chegar o momento deles reconhecer que a boa mão do Senhor está sobre nós, que Deus está nos abençoando. E ali Abimeleque reconheceu, todos ali reconheceram que Deus abençoava. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, a palavra para a tua vida hoje, para a minha vida hoje. A última palavra vem de Deus. A última palavra vem do Senhor. A última palavra ainda é de Deus. Quando Deus disser algo a teu respeito, obedece. Obediência em tudo. A obediência é a chave na nossa vida, que abre qualquer porta, que destrava qualquer porta, que muda qualquer cenário. É a obediência. A obediência muda o teu cenário, muda a história da tua vida. Quando tu obedece ao Senhor, quando tu faz exatamente aquilo que Deus está dizendo, aleluia, faça, Deus faz, porque a bênção do Senhor está sobre a tua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer lá no livro de Reis, né? 2 Reis 4, a partir do versículo 28, que havia fome em Gilgal, e Eliseu, o profeta, voltou para Gilgal, ali para a casa dos profetas, onde havia dezenas e dezenas de discípulos. Estava tendo fome naquela região, escassez naquela região,
Mas Eliseu chegou ali e falou para um dos moços: vai lá, coloca a panela no fogo e faz um cozido. Faz um cozido para a gente comer, se alimentar. O moço se levantou e foi para o campo colher ervas. Chegando lá no campo, o moço colheu, uma planta, aleluia, venenosa, porque ele não conhecia aquela planta. Ele trouxe dessa planta para casa e ele cozinhou, ele fez o cozido, ele fez essa sopa para ele se alimentar, porque havia escassez naquela região. Aleluia! Havia escassez. E ele trouxe dessa erva venenosa para casa e preparou essa sopa. Aleluia! Mas alguém, daqueles discípulos que conhecia aquela planta, gritou morte na panela ao homem de Deus, gritou para Eliseu. A morte na panela. Eles não pôde comer daquela sopa, daquele cozido. Mas Eliseu disse: traz farinha, aleluia, e deita sobre a panela. E assim eles fizeram. E Eliseu disse: tira e dá de comer para todo mundo, para todo o povo. Aleluia! E eles comeram e não morreram. A bênção do Senhor estava sobre Eliseu. A bênção do Senhor estava sobre Eliseu. Havia fome, escassez. Eliseu volta para Gilgal. Aleluia! Porque a bênção do Senhor estava sobre a vida de Eliseu. E Eliseu chega ali, tira a morte da panela. E o povo se alimentou e não morreu. Deitou farinha. A farinha representa o Senhor Jesus, o trigo. Louvado seja Deus. Oh, aleluia! E não houve morte. Então hoje é para você entender, quando você obedece, quando você entende que a bênção do Senhor está sobre a tua vida, o local não importa. Não importa o local. Importa você. A bênção do Senhor está sobre você. É através da tua vida que o cenário é transformado. É através da tua obediência. E a bênção do Senhor está sobre a sua vida. É através da tua vida que Deus vai trabalhar. E o cenário vai mudar. O ambiente vai mudar. Aleluia! Como foi aqui na vida de Isaac. Deus diz: fica, que eu estou contigo, eu vou te abençoar. A promessa que eu fiz a teu pai Abraão, nesse momento aqui, Deus estava reafirmando na vida de Isaac. Deus estava confirmando agora ela sobre a vida de Isaac. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus, Ele é fiel. Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender daquilo que Ele diz. E Ele havia abençoado Abraão. E agora Ele reafirmava sobre a vida de Isaac essa promessa. Aleluia! Oh, aleluia! E nessa manhã de hoje, minha querida irmã, eu quero liberar a palavra para a tua vida. Permanece em obediência a Deus. Permanece em obediência ao Senhor. Que Deus vai te abençoar onde tu estiver, aonde tu colocar a planta dos teus pés, Deus vai abençoar esse local. Quando tu colocar as tuas mãos, aleluia, aleluia, vai prosperar. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, esse local vai ser abençoado através da tua vida. Quando tu colocar a tua mão, prosperará. Assim como prosperou a semente de Isaac, 100 por 1. Isaac não perdeu nenhuma semente, toda semente prosperou. Assim diz o Senhor para a tua vida hoje. Aleluia! Você prosperará no lugar que você está. Você vai prosperar nesse lugar aí de escassez. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz, sem antes fazer aquilo a qual Deus designou para que ela faça, e ela vai prosperar em teu favor nesse dia de hoje. A palavra do Senhor vai prosperar na tua vida. A palavra do Senhor vai prosperar na tua casa, na tua família, no seio da tua casa, da tua família. A palavra do Senhor vai prosperar.
vai germinar, vai gerar. Aonde tu estás, seja no deserto, tu vai florescer, tu vai dar frutos. Porque é a bênção do Senhor que está sobre você, o local não importa. Ainda que seja o deserto, local de escassez, local improvável que você se encontra hoje. A mão do Senhor está sobre ti. A bênção do Senhor está sobre ti, mulher de Deus. Então para de contender contra Deus. Para de reclamar do cenário. Para de reclamar do cenário. O cenário não importa. A bênção do Senhor está sobre ti. Aleluia. A bênção do Senhor está sobre ti, minha querida irmã. Toma posse da palavra de Deus. Toma posse da bênção que o Senhor já liberou para a tua vida. A bênção do Senhor está sobre a tua vida. Então toma posse dela hoje. E obedeça. A obediência. Talvez você não está vendo a bênção do Senhor porque você não está obedecendo. Deus está dizendo, faz isso, tu está fazendo ao contrário. Deus está dizendo, faz assim, você está fazendo assim. Então talvez por isso que você ainda não está vendo as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, porque você não está obedecendo da forma certa, do jeito certo que Deus está dizendo, é assim, é assim. Não tente barganhar com Deus. Deus não é Deus de barganha. Deus, Ele quer de mim e de você obediência. Então, obedeça ao Senhor, porque a última palavra vem do Senhor para a minha vida e para a tua vida. E se Ele disser, permanece aí, você vai permanecer e você vai ver a boa mão do Senhor sobre a tua vida. Você vai ver o que Deus vai operar através da tua vida, através da tua obediência a Ele, o que Ele vai fazer no teu meio. E todos vão ver, todos vão reconhecer, assim como foi aqui na vida de Isaac. Amém? Em nome de Jesus, deixa essa palavra hoje para o teu coração. A palavra para o teu coração. A tua semente vai prosperar. Vai prosperar. Pode ter certeza disso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz. Amém? Fica com o Senhor Jesus e até o próximo.